ótima tarde para você. Está começando o Sala de Entrevistas dessa tarde. Quem visita a gente hoje é a nutricionista Vivian Almeida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Bruna. Vivian, a gente pode começar agora falando como é uma consulta, né? Como é uma consulta com uma nutricionista? Bom, uma consulta com uma nutricionista, eu já trabalhei em vários locais, né? Mas no meu consultório particular, a primeira consulta ela é bem extensa, onde a gente faz uma anamnese bem detalhada. Primeiro a gente descobre o objetivo da pessoa, né? Via de regra, tem algum problema de saúde envolvido e também as pessoas buscam a famosa perda de peso, né? Acho que 90% das pessoas vêm com essa busca, mas geralmente tem alguma questão de saúde envolvida também. Então a gente faz uma anamnese bem detalhada de todos os hábitos da pessoa, não só de alimentação. E essa consulta leva, a primeira consulta, em torno de 1 hora a 1 hora e meia. Então é um processo bem investigativo para que a gente possa ir a fundo nas questões que essa pessoa precisa trabalhar. Além disso, a gente faz toda uma anamnese alimentar, dos hábitos alimentares, da rotina da pessoa, como é, quem cozinha na casa, quem não cozinha, onde essa pessoa faz as refeições. E a gente faz também a avaliação corporal, tá? Via de regra, eu não entrego o plano alimentar na primeira consulta. Então, eu faço todo elaborado, de acordo com as características bem realistas para que se encaixe na vida da pessoa e aquilo seja factível, né? E aí depois eu entrego em no máximo 24 horas aquele plano alimentar para a pessoa, para atender as necessidades dela e que ela consiga colocar isso em prática. Em 24 horas ela recebe isso por e-mail ou pelo WhatsApp, junto com outros materiais, como lista para substituir os alimentos, para aquela alimentação ficar bem variada, né? Além disso, eu gosto de trabalhar muito com receitas. Eu gosto de passar receitas bem práticas e bem saudáveis, bem gostosas também. Até porque incentiva, né? Sim, eu sou uma pessoa que gosto muito de cozinhar. Sempre gostei muito da cozinha. Então eu passo bastante receitas, estou terminando de fazer um e-book agora com a minha estagiária de receitas saudáveis. A gente já tem um primeiro também. E eu trabalho muito na questão de comportamento alimentar, né, Bruna? Que é o meu grande diferencial. Então, eu não faço uma nutrição só prescritiva, só aquele plano alimentar que a pessoa tem sempre que seguir da mesma maneira. Não. Na sequência das consultas, nós vamos trabalhar muito o comportamento alimentar daquela pessoa. É importante a gente já começar falando também dessa restrição alimentar, né? Sim, porque isso que é muito prejudica comum. muitas pessoas que procuram por algo saudável, mas até então tem medo de se privar de tantas coisas, né? E, na verdade, essa é uma das barreiras que leva as pessoas a buscar um nutricionista, né? Muitas vezes é um profissional visto como um fiscal de prato, né? Como um policial alimentar. E nessa linha, nessa abordagem que eu atuo, a gente não tem esse papel. Na verdade, nós somos pessoas que vamos ajudar as pessoas a mudar a relação com a comida, para que ela tenha uma alimentação saudável e dentro de uma alimentação saudável tem espaço para todos os alimentos. E nutrientes, a gente não precisa restringir nada, né? A gente está vivendo uma onda aí de muitas restrições, nada saudáveis, a busca pela alimentação perfeita, ela não existe. E ela não deve ser alimentada pelo nutricionista, né? A gente deve alimentar a busca pela alimentação equilibrada, que no meu entender é a nutrição que vai alimentar a nossa célula, que vai alimentar a nossa saúde, mas também que vai alimentar a nossa alma, né? Que vai alimentar as nossas relações, o nosso social. Ele também precisa ser nutrido, né? Vivian, entre os alimentos que surpreendem os teus pacientes, cita alguns deles. Como surpreendem? Que eles restringem? Que normalmente, por outros, não pode ser consumida. E aí, quando recebe essa notícia de que pode ser consumida, é um alívio. Sim. As pessoas têm muito medo de consumir alguns alimentos, né? Muita culpa também, essa é uma emoção que está cada vez mais presente no comportamento alimentar das pessoas. E nessa abordagem que eu trabalho, não existe essa dicotomia, né, do pode, do não pode, do isso é saudável, isso não é saudável. Essa é uma maneira de pensar da mentalidade da dieta. E não cabe no meu atendimento isso, né? Todos os alimentos podem, mas não a toda hora, sem critério, né? Isso a gente chama de liberdade alimentar, que é o saber escolher. Qual o momento certo, né, para comer um doce? Qual o momento certo para comer um churrasco, né? Então é ter critérios, é ter essa seletividade dos momentos para a gente conseguir comer em paz aquilo que a gente gosta e que nos alimenta também.
Mas muitos alimentos são vistos como vilões, né? O doce. O doce é o principal, né? O principal, mas o doce, o pão, o macarrão, né? A gente vive hoje em dia essa avalanche de dietas low carb, onde se tira um nutriente e, na verdade, nós não comemos nutrientes, né? Nós comemos alimentos. Quando a gente come um prato de macarrão, não é um prato de carboidrato, é um prato de macarrão. E aquilo ali tem um significado na vida da pessoa, né? Pode ser uma memória que aquela pessoa tenha, pode ser uma preferência, pode ser o que ela pode comprar também, que é um dos fatores que influencia o nosso comportamento alimentar, é o aspecto econômico. E hoje em dia está tudo tão caro que o nutricionista tem... nossa realidade, a nossa realidade está muito diferente nos dias de hoje, né? Pessoas que antes não precisavam restringir cardápios por causa do lado econômico, hoje em dia precisam. Então, muitas vezes, um macarrão instantâneo é o que a pessoa pode comprar. Então, nós, como nutricionistas, temos que ver alternativas para que essa pessoa tenha uma alimentação saudável, mas que caiba dentro aí do orçamento dela. Dentro da realidade da pessoa. Essa é muito legal. Sim, sim. Então, o macarrão, muitas vezes, ele é visto como um vilão. Nossa, eu sou de família italiana, né? Então toda semana na minha casa tem que ter macarrão. Do macarrão mais calórico, que as pessoas têm medo de consumir, que é o macarrão ao pesto. Isso, para mim, é uma memória afetiva e a gente não pode ter medo de consumir aquilo que relembra a nossa família. Então, é comida com afeto também, né? Com certeza. Vivian, e além do macarrão, cita um outro alimento também. Eu acho que o pão também, pão, né? Hoje em dia é o carboidrato que tá... Mas a gente, voltando a dizer, a gente não come nutriente. A gente come pão. Dentro do pão tem a farinha, mas tem fermento, tem uma fração de proteína e tem o que complementa aquilo ali, né? A gente não come pão puro. É a manteiga, ou é o queijo, é o embutido que vai ali dentro. Tem a gordura, tem a proteína, tá tudo misturado. Né? Então, a gente tem que tentar equilibrar dentro das possibilidades de cada um aquilo que as pessoas gostam, mas que também traga esse equilíbrio nutricional. E os resultados, Ian? Que tempo eles levam para a gente ver os resultados? Diferente da restritiva para essa sem restrição. Isso é muito relativo, né, Bruna? Cada pessoa funciona de uma maneira. E eu já vi de tudo, né? Nunca trabalhei com dieta restritiva, tá? Mas eu já vi de tudo, pessoas que perdem peso muito rápido, pessoas que melhoram a sua bioquímica muito rápida e outras pessoas têm mais dificuldade por N motivos, né? Questão de metabolismo, questão de ambiente também, muitas vezes não tem ajuda da família, no próprio trabalho. Eu já vi de tudo um pouco. O recomendável é que se perca de meio quilo a 1 quilo por semana. Por semana. Mas nem sempre todo mundo tem a paciência de esperar isso. Isso quem recomenda é a ABESO, Associação Brasileira de Estudos para Obesidade e Síndrome Metabólica, tá? Nem todo mundo tem a paciência de esperar isso, na verdade. Ainda mais nesse mundo de dietas que a gente vive, que promete um emagrecimento da noite para o dia. É verdade. A gente pode falar um pouquinho disso também, porque é tão preocupante, né? O pessoal, às vezes, não gosta de esperar esse tempo, que nem tu falou, e usa chás, alguns medicamentos, sim, né? Sim. O quão é prejudicial para a saúde essas formas? Muito. E a gente vê recentemente aí casos até de profissionais de saúde que vieram a óbito por usar isso sem prescrição. Então, é muito complicado isso, né? O emagrecimento a qualquer custo. E uma pessoa estar magra não necessariamente quer dizer que ela está saudável. Como é que ela chegou nesse peso esteticamente validado, né? Uma pessoa magra, musculosa, não necessariamente ela está saudável. Ela pode estar restringindo, pode estar em desequilíbrio nutricional, pode estar emocionalmente não saudável também, pode estar privando aí a sua saúde mental, né? E por outro lado, também estar um pouquinho acima do peso não quer dizer que essa pessoa não esteja saudável. Hoje em dia a gente sabe que existe um sobrepeso saudável. É melhor a gente se manter dentro de um sobrepeso, tendo hábitos saudáveis, praticando atividade física, comendo alimentos que vão te nutrir bem, né? Com a saúde emocional também equilibrada. É melhor a gente se manter assim do que o eterno efeito sanfona. É aquela busca pelo perfeito, né? E não existe o perfeito. Não existe alimentação perfeita. Não existe corpo perfeito. Eu gosto de falar para meus pacientes que a gente tem sempre que buscar pela melhoria, fazendo o nosso melhor possível. Isso é diferente de buscar a perfeição. Vivian, e a gente pode falar também da importância da atividade física
junto com Sim, alimentação saudável. sim. O nosso corpo ele foi feito para se movimentar, né? O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Mas hoje em dia a gente passa grande parte do tempo parado, na Muito frente de um tempo, né? computador, na frente de uma escrivaninha, né? Então a gente precisa se movimentar. Nem sempre isso é fácil, né? A gente precisa também ajudar o nosso paciente a escolher alguma coisa que ele goste. Começar de repente com uma dança. Eu trabalho muito com mulheres, né? Então acho que tudo que tem música traz mais prazer para o exercício físico. Quem não morre de amores pelo exercício físico, que comece com alguma coisa que lhe dê um mínimo de prazer, e isso também pode acabar se desenvolvendo o gosto por alguma coisa, né? Os homens futebol, as mulheres dança, caminhada, qualquer atividade física é válida, Bruna. E o importante é buscar, né? Com certeza. Se não se encontrou em um, a gente procura em outro. Procurar o importante é... Ou ter várias modalidades que goste também, né? Então tá, Vivian, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com a nutricionista Vivian Almeida. Vivian, a gente vai voltar agora falando sobre a diferença entre a dieta e a reeducação alimentar. Tá bem. Bruna, dieta, como a gente falou um pouquinho antes, dieta é exclusão, né, de ou um grupo alimentar ou algum nutriente. E essa dieta traz a restrição, né? A pessoa, por um período, ela tem um objetivo, via de regra, emagrecer. Por um período, ela vai excluir aquilo para conseguir o objetivo que ela quer. 95% das pessoas que fazem dieta, Bruna, voltam a engordar. E dessas pessoas, 65% ganham mais peso do que tinham quando começaram a dieta. Os números são muito altos. A dieta é o único produto que falha e quem se sente culpado é o consumidor. Impressionante, né? A gente costuma comparar, né? Quando um carro estraga, o problema não é do motorista, o problema é do carro. Então, assim que funciona a dieta. Por quê? Porque a gente não quer essa privação. Dieta é antinatural. A gente precisa, pode e deve comer de tudo. E é isso que é a reeducação alimentar. Eu trabalho de uma forma um pouco mais ampla. Além de ensinar o meu paciente a comer de tudo, eu ensino então um pouco sobre as emoções, sobre todos os fatores que envolvem o nosso comportamento. A gente não busca o alimento somente por uma necessidade nutricional. A gente busca porque a gente também é um ser social. Comer também é um ato cultural, né? Então a gente tem vários influentes nesse comportamento e a gente precisa entender o que está um pouquinho em desajuste, né? Muitas vezes a pessoa está comendo por muita ansiedade, por falta de tempo, que também é um fator que influencia o nosso comportamento. Então a gente tem que tentar identificar todos esses fatores, ver o que está em desajuste para buscar esse equilíbrio, então. Então essa é uma reeducação do comportamento alimentar. Vivian, e te ouvindo falar assim, a gente já fica... Né? A gente já... Que maravilha! Dá uma luz que no maravilha, fim do túnel. porque comer é tão legal, né? Eu adoro comer, sempre gostei de comer. E de tudo que envolve comida. A minha busca pela nutrição começou muito cedo, porque eu vim de família italiana e eu tive o diagnóstico de diabetes com 11 anos de idade. Isso em 1992. Naquela época não se tinha informação nenhuma sobre nutrição, sobre produtos gostosos para diabéticos, uma criança, né? Então eu fui buscar a nutrição, primeiro para me ajudar, né? Para entender um pouco mais sobre a doença e para ter uma alimentação gostosa, porque comer é bom. É muito e a bom. gente assumir que isso é bom traz paz, né? Traz uma tranquilidade, na verdade. Exato. E a gente já fala sobre a culpa, né? Uhum. Porque a culpa alimentar, ela pode resultar em transtorno alimentar? Pode, muitas vezes, né? O transtorno está muito relacionado à imagem corporal, a esse ideal de perfeição, né? Eu costumo dizer que nem toda dieta leva um transtorno, mas quase todo o transtorno vem de uma dieta, né? E a dieta traz esse pensamento de culpa, que eu não posso, se está me dando prazer é porque tem alguma coisa errada, né? Então a gente tem que trabalhar para que a pessoa não tenha essa culpa, que coma em paz e com prazer. E isso não quer dizer que a gente vai comer bobagem toda hora do dia. Não, é que a gente tenha paz nas nossas escolhas. A pessoa tem que saber
fazer as suas escolhas. Não é um nutricionista, o profissional não vai estar do lado do paciente o tempo inteiro. E não pode ser também esse pensamento infantil de isso pode, isso não pode. A gente tem que quebrar essa maneira de pensar, porque o nutricionista ele não pode mais ser fiscal de prato, né? Então, coisa boa quando eu já me reuni com vários pacientes meus, eu dou curso de culinária também, te falei aqui no intervalo, né? A gente faz nos nossos cursos as receitas de todos os tipos, não é só receita saudável, né? Então, a gente tem que ensinar a pessoa a comer de tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Nem tudo ao mesmo tempo, Exato. Tudo no seu tempo certo, né? Exato. A gente pode falar um pouquinho, Vivian, sobre os alimentos. A gente vai no mercado, a gente encontra aquele produto, o fit. Só que às vezes ali naquela descrição não são tão... Nem é tão não compensa bom tanto, assim. né? Exatamente. E esses produtos, além deles não compensarem tanto nutricionalmente, muitas vezes eles são ultraprocessados, cheios de ingredientes químicos, né? Muitos adoçantes, muitos conservantes. E muitas vezes eles enganam o nosso cérebro. E o cérebro não quer ser enganado. Quando o cérebro está com vontade de comer doce, é doce que ele quer, não é um adoçante. Então a gente tem que saber comer esse doce. Não é só o que eu estou comendo, é como eu estou comendo isso. Eu estou comendo em paz, eu estou comendo tranquila, estou comendo devagar e saboreando cada mordida, ou eu estou com culpa a cada garfada? Entende? Então esses produtos fit, diet, light, muitas vezes eles não compensam pelo conteúdo deles, que não é tão bom assim. E outra, Bruna, eles são extremamente caros. São muito mais caros, São muito né? mais caros. Muito mais caros. Tem muita diferença na prateleira. E os adoçantes, na verdade, eles devem ser usados por pessoas que não podem consumir açúcar. Pessoas que não têm problema com açúcar como eu, podem consumir açúcar. Então não tem problema a pessoa comer o seu doce, comer o seu chocolate sem ele ser fit, né? Sem ele ser diet, sem ele ser light. A indústria dos produtos diet, light, enfim, todos esses produtos, eles faturam em média 192 bilhões por ano, de dólares por ano. É um número muito alto, Muito né, alto. Vivian? Muito alto. E a expectativa é que em 2027 eles faturem quase 300 bilhões. Então é muito lucrativa essa indústria. Cada vez mais vão surgir produtos iludindo as pessoas de que aquilo ali é saudável. Então, não faz o menor sentido, né, Bruna? E sobre essa ilusão, eu quero te perguntar sobre os mitos que chegam no teu consultório. Que o paciente traz e pensa assim, não é assim. Esse é um, né? Que eu tenho que consumir tudo fit, que eu tenho que consumir, que eu não posso usar açúcar, que açúcar causa diabetes. Não é uma coisa, né? Uma atitude isolada que vai causar uma doença. Nenhum alimento ele é tão poderoso que ele possa nos adoecer ou nos engordar. É um contexto que a gente precisa avaliar e buscar pela melhoria, né? Então, como a gente falou antes, o doce também não é vilão, o pão não engorda, tem mitos, a proteína não é a salvadora, tudo que é excesso que a gente consome vai se transformar em gordura. São os excessos, né? Os excessos é que fazem mal, Bruno. Inclusive a proteína, que agora é endeusada, né? O excesso dela se transforma em gordura. Então não faz sentido nenhum eu tirar um nutriente, que é o carboidrato, que tem a mesma caloria que a proteína, e consumir a proteína em excesso. Tem os efeitos colaterais dessas dietas também, né? E os efeitos colaterais, quais são os principais, assim? Dessa que a gente está falando em específico, né? A gente tem constipação, a gente tem uma alteração da microbiota intestinal, a litose, pode se causar litíase renal também, dor de cabeça, mau humor. Via de regra, as dietas low carb, elas duram de 3 a 6 meses. Mas de 12 a 24 meses, a gente não consegue manter elas. E o meu dia a dia, na minha prática clínica, é isso. As dietas low carb, cetogênica, existem há muito tempo. Desde 72 foram as primeiras dietas que foram lançadas nesse sentido. Mas a gente não consegue ir além pela restrição que ela coloca na vida da pessoa, né? Então, eu não indico, tem muitos profissionais que acabam indicando, mas eu acho que na minha prática clínica, as pessoas que trazem esses efeitos colaterais não compensa, Bruna. E a reeducação alimentar, quanto tempo ela leva
para o paciente pegar o hábito mesmo? É muito relativo também, né, Bruna? Então, eu acho que cada pessoa tem o seu tempo. E eu faço, inclusive, essa pergunta. Eu mando um questionário pré-consulta para meus pacientes. E eu sempre pergunto, quanto tempo você acha que vai levar para mudar os seus hábitos? E aí eu te devolvo a pergunta, Bruna. Quanto tempo tu acha que uma pessoa leva para mudar hábitos de uma vida inteira? Leva muito tempo, eu acredito. Eu acho assim, ó, que a gente tem que ter paciência. Quanto tempo vai levar? Eu não tenho pressa. E eu espero que meu paciente também não tenha pressa. Eu gosto de instruir o meu paciente, habilitar ele para que ele tenha alta nutricional. Que isso seja o mais rápido possível, porque ele quer isso, né? Mas eu não tenho essa pressa de querer que ele emagreça para ontem, de que ele emagreça ou que ele mude hábitos de 20, 30 anos. É nesse sentido mesmo, né, Vivian, que eu te respondi. Leva muito tempo, porque a gente pode mudar alguns hábitos e serem muito bacanas, que a gente já começou a mudar, mas até mudar todos os hábitos é um caminho, né? É um caminho. E a gente tem que respeitar esse caminho. Mas ele não leva tanto tempo quanto as pessoas imaginam. As pessoas acham que vai levar 2, 3 anos. Não, em 6 meses, 9 meses, a gente já faz um excelente trabalho. Então, a questão é persistir e sempre buscar pela melhoria contínua. Eu gosto muito dessa expressão, né? Porque parece que assim, se a gente chega num peso e vai entrar em manutenção, parece que a gente está blindado a nunca mais cair nos nossos erros. Não, eu sempre tenho que tentar identificar, olhar com clareza o que eu posso melhorar ainda, né? Ter um olhar bem realista, nem otimista demais, nem negativo demais. O que eu já fiz que está funcionando bem, vamos trabalhar para isso continuar, e o que eu posso melhorar, né? Avaliar o que eu não fiz certo, o que eu ainda estou errando e o que eu posso melhorar. E isso é um processo, processos levam tempo. Mas eu te diria assim, ó, que de 6 meses a 1 ano, a gente consegue fazer um excelente trabalho. Vivian, o que a gente pode fazer para controlar a ansiedade do emagrecimento? A ansiedade do emagrecimento Isso. Tem várias coisas, Bruna. Uma delas é psicoterapia, né? Eu super defendo, é o profissional que eu mais indico. Eu não indico tanto para educador físico, porque via de regra as pessoas já vêm para mim fazendo a sua atividade física, né? Mas psicólogo, terapeuta é o profissional que eu mais indico. Tem que se alinhar junto, né? Quando a gente consegue também, porque é muito caro para algumas pessoas, né? Mas quando o paciente consegue, são aqueles que a gente vê que deslancham muito mais, né? Tem um autoconhecimento muito maior, consegue se trabalhar muito mais as suas emoções. Eu sou especializada em psicologia e reeducação do comportamento alimentar, mas eu não sou psicóloga. Então eu não vou a fundo nas emoções das pessoas. Isso me traz mais subsídios para a gente conseguir trabalhar melhor, mas eu não estou habilitada para trabalhar emocionalmente com as pessoas a fundo. Então a pessoa que quer fazer essa mudança, eu super incentivo. E eu acho que aí sim a gente consegue trabalhar demais essas questões emocional, ansiedade, medo, culpa, frustrações também, é muito importante trabalhar, tá? Além de outras coisas, Bruna. Além de eu indicar a psicóloga, eu indico muito a meditação, né? Meditação rápida, meditação de 5 minutos para quem não tem a prática ainda, meditação guiada, também é um dos meus estudos, o Mindful Eating, que é uma maneira mais focada da gente comer, que trabalha o como comemos. Então tem várias coisas para a gente fazer, o próprio exercício físico também, Bruna. E, Vivian, a gente está no inverno, né? E o que dificulta algumas alimentações. Sim. As frutas, por exemplo. O que tu indica nessa época para facilitar na alimentação? Tá. Eu gosto muito de pensar no sentido oposto, né? Se a gente está no frio, a gente tem que aquecer essa fruta. A gente pode grelhar a fruta, um abacaxi grelhado, por exemplo, banana no micro-ondas, maçã. Esses dias até fiz um vídeo sobre isso, maçã na air fryer. A pera quentinha. Então, a gente pode aquecer as frutas. Uma salada de frutas de forno, por exemplo. E os vegetais, a mesma coisa. A gente não precisa comer aquela salada crua, né? Que não apetece, aquele frio. Sopa de legumes, já é uma forma da gente hidratar também. Por exemplo, legumes misturados com arroz, verduras misturadas com arroz, misturada com a carne moída. Então, tem N maneiras da gente deixar essa comida mais aconchegante e também nutritiva, né? Sempre buscar por inovação, na verdade, certeza. Né? Não se acomodar. Vivian, passa o endereço do teu consultório pra gente. Passo sim, é Travessa João Tonguinha, número 95. Muito obrigada pela presença aqui. Imagina, por essa conversa esclarecedora. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada e estou à disposição de vocês.
Te aguardo aqui para outras conversas. Tá certo, muito obrigada. Para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar tudo o que acontece nos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Importante lembrar você também sobre o nosso canal no YouTube. Você também pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nessa tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.